Não, não precisa. Relaxa. Tudo 100% tranquilo, cara. Eu sou mais do mal do que você imagina. Vamos embora. Tem que falar junto dele, para não ficar puxando a minha orelha. Muito boa noite. É um prazer estar aqui inaugurando hoje, certo, o primeiro podcast da Faculdade Metropolitana. O tema em questão é imposto de renda. Estamos nos últimos momentos do imposto de renda e seria interessante a gente só fazer ou dar uma palhinha muito rápida em relação aos participantes. Tá? Éramos para ter 3 participantes, mas infelizmente por conta da chuva de ontem foi adiado para hoje, e aí o terceiro participante, que era o Felipe Ferreira, que é mestre em contabilidade, professor nosso, ele infelizmente não pôde comparecer. Tá? Mas aqui estamos com o professor Hermes. O Hermes Magalhães, ele tem uma longa história nossa, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso. Ele está com a gente desde 2004, eu acho. Ele entrou aqui aluno, certo? E hoje ele é o gestor da escola, certo? E a gente fica aqui assim, como é que é? Então, ele entrou, estudou, fez contabilidade. Eu também sou formado em contabilidade. E depois ele fez pós-graduação, e depois ele voltou para ser professor nosso, foi ficando na casa, e eu não consigo mandar ele embora mais, ele fica aí. Né? E hoje ele é o cara da gestão, tá? Ele foi coordenador de curso, ele é o coordenador de curso de contábeis, ele é, em tese, o coordenador de administração, de RH, também. Não vou citar todos os cursos, certo? Mesmo porque ele tem que falar um pouquinho também. Tá? Também temos um ex-aluno, o Guilherme Redivivo, cria da casa também, contador e administrador pela Metropolitana e hoje consultor. Esse assunto, imposto de renda na pessoa física, aí alguém vai falar assim, pô, mas eu já entreguei. Eu falei, pois é, você já entregou. Se você entregou errado, ainda dá tempo de retificar. Tá? Você só tem que analisar se é conveniente ou não, se esse erro te beneficia ou não. Né? Porque, de repente, a gente pode cometer um erro que não vai nos beneficiar. E eu gostaria que
os dois fizessem as devidas apresentações, tá? E o professor Hermes, ele é um cara que ele manda na coisa, tá? Ele falou para mim assim: Monteiro, não fala de política. Eu estou proibido de falar de política. Então, se eu falar alguma coisa, eu vou citar o fato, mas eu não vou citar o nome de ninguém, tá? Para evitar problema, eu vim de camisa vermelha hoje, tá? Apesar de ser de direita. Mas tudo bem, com a palavra o meu amigo Hermes para fazer as devidas apresentações, depois o Rede Vivo também faz as apresentações. Fica à vontade. Obrigado, professor Monteiro. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, assim, é sempre uma satisfação participar dessas atividades do imposto de renda, tá? Até porque eu sei como esse momento é um momento de muito nervosismo de alguns, inclusive dos nossos alunos, né? E tem muita dificuldade e passa pelaquilo que eu passei lá atrás, que é, poxa, tu já está terminando contabilidade, vamos fazer um imposto de renda, e muitos ainda têm dificuldade, e assim a gente está aqui para desmistificar e mostrar que não é tão difícil assim como muita gente vende, tá? Então, assim, Monteiro já fez a apresentação, eu estou aqui na casa desde 2004, tá? Comecei como professor, comecei, na verdade, como estudante, me formei em contabilidade, depois fiz a minha pós-graduação, entrei como professor. Com o passar do tempo, eu fiz mais algumas especializações e mais alguns cursos, tá? Então, também sou formado em administração e gestão de negócio. E vim aqui para ajudar e trouxe também o Guilherme Redivivo, que também é, como eu costumo dizer, prata da casa, cria da casa, foi aluno nosso no curso de administração, no curso de contábeis e também na pós de controladoria, tá? Então, assim, é uma pessoa que já faz parte aqui da faculdade e assim vou anunciar de primeira mão, tá? É o contador e vai ser responsável pela nossa empresa Júnior a partir do próximo semestre, quando a gente iniciar o nosso escritório de práticas contábeis, ele vai estar aqui com a gente também. Então, assim, Guilherme, pode falar um pouquinho? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, nesse podcast, falando sobre um tema tão importante nessa reta final. Meu nome é Guilherme Redivivo. A maioria das pessoas me conhece como Redivivo. Foi meu nome de guerra no quartel, onde alguns sargentos me chamavam de Red Morto porque eu era muito ruim para correr. Eu sempre ficava por último, mas o sargento dizia: você não é Red Vivo não, você é Red Morto. Aí acabou, o pessoal me conhece muito como Red Vivo. Fui aluno, entrei na Metropolitana em 2014, no curso de administração, onde o mestre Hermes foi meu professor em administração financeira. Depois eu emendei o curso de contábeis aqui na Metropolitana, onde eu paguei a disciplina de contabilidade gerencial com o professor Hermes, e também fiz a pós-graduação em controladoria e finanças aqui, gerenciada também pelo professor Hermes. Então, assim, eu tenho uma história, minha história faz parte da Metropolitana e a Metropolitana faz parte da minha história. E é uma honra estar aqui hoje. Ok, então vamos lá. Tá? Hoje o assunto é imposto de renda à pessoa física. Como eu não estou proibido de falar de política, eu vou dizer uma coisa assim. Tá? O governo anterior perdeu uma grande oportunidade de fazer uma coisa que, infelizmente, governante nenhum gosta de fazer, que é um negócio chamado atualização da tabela para cálculo do imposto de renda. Como não podia deixar de ser diferente, tá? O que veio depois dele, né, prometeu que ia isentar até 5 mil, e nós já temos o teto para 2023, que vai ser metade disso. Mas também é normal, vamos lá. Tá? Essas coisas todas do imposto de renda, né, como diz o Hermes, é difícil para caramba para quem olha de fora pela primeira vez. Depois que você pega, você olha e fala assim, realmente tem que saber fazer conta. Tá? Sabendo fazer conta, sabendo ler, sabendo entender o que está escrito. Porque muita gente que lê e funcionalmente não entendeu. E aí fica difícil mesmo. Tá? Mas eu não vou deixar ele mais bravo, não, por conta de falar de política mesmo, porque isso não é política, isso é só
uma constatação dos fatos relativos ao imposto de renda. Tá? Eu vou fazer uma pergunta inicialmente para o Hermes. Quem, de fato, é obrigado a apresentar a declaração anual e de ajustes do imposto de renda? Diz aí. Bem, na verdade, quem é obrigado a apresentar a declaração anual de ajuste são as pessoas que, de fato, obtiveram rendas acima de 28 mil... 500 e poucos reais. Então, é 28.500 e pouco. Então, quem teve essa renda no exercício de 2022 é obrigado a, esse ano, fazer uma declaração anual de ajuste. E aí tem duas situações. A primeira situação são pessoas que são funcionários de outras instituições que muitas vezes já têm esse desconto descontado no próprio contra-cheque, ou seja, o imposto de renda já é retido na fonte. Então, ele precisa fazer essa declaração anual de ajuste para prestar conta se, de fato, a quantia de imposto que foi retirada dele, que a empresa fez a retenção, se essa, de fato, é o valor devido. Então, uma parcela significativa da população, na verdade, faz a declaração anual de ajuste para conseguir pegar a sua restituição, que é aquela quantia que foi descontada a mais no seu salário. Então, assim, de fato, quem precisa fazer a declaração anual de ajuste são as pessoas que receberam, as pessoas normais que receberam acima de 28.500 e pouco, e também tem algumas outras regras. Por exemplo, se a pessoa é trabalhador rural do campo, então esse valor ele excede, se a memória não me falha, 148 mil, então ele é obrigado a também fazer a declaração anual de ajuste. Se uma pessoa, por exemplo, do campo tem propriedades, na verdade, não só do campo, qualquer pessoa física, seja ela trabalhador normal ou trabalhador do campo, que tiver algum imóvel acima de 300 mil reais, ele é obrigado a fazer a declaração anual de ajuste. E aí tem outras pequenas regras, por exemplo, se você teve agora, por exemplo, a novidade desse ano mesmo, em relação a quem faz investimento em bolsa de valores. Então, se ele tem uma quantia acima de 40 mil reais em ações, ele também é obrigado a fazer a declaração anual de ajuste, independente se ele, por exemplo, não tem a renda necessária para fazer o imposto de renda, mas ele tem essas ações acima de 40 mil, ele também vai ter que fazer essa declaração anual de ajuste. Então, assim, basicamente, a regra é essa. A grande maioria das pessoas que fazem são essas que têm essa situação. Tá? Então, assim, agora, o que é que normalmente acontece? Também, então, existem pessoas que têm essa renda comprovada acima de 28 mil e que não têm um desconto. Então, essas pessoas aí vão ter que fazer e aí vão ter que realmente, no final, gerar aquele boleto fazendo o pagamento de impostos. Então, esses são aqueles 20% que acabam pagando mais imposto no final do ano. Né? Complementando, ano passado, a gente estava com um caso que qualquer tipo de valor, qualquer investimento que você fazia em ação estava sendo obrigatório fazer a declaração. Né? E esse ano teve essa mudança, onde se você tiver 40 mil em ganhos em venda de ação, você está sendo obrigado a declarar. Um caso que eu vejo muito acontecer, que tem a ver com o que você falou agora, por exemplo, profissionais da área da saúde. Geralmente esses profissionais eles têm mais de um vínculo, trabalham em 2, 3 vínculos. Por exemplo, um técnico de enfermagem, ele ganha ali um valor abaixo do que daria do teto. Aí naquela empresa ele não tem a retenção. Aí ele trabalha em outra empresa que também não tem a retenção, mas somando-se as duas rendas, ele deveria ter essa retenção. Então, quando ele for, nesse ano calendário, quando ele for fazer a declaração, ele possivelmente vai ter um imposto de renda a pagar por conta disso. Claro, dependendo também se ele tiver dependentes, despesas dedutíveis, e de repente pode fazer ele ter uma restituição. E uma coisa importante sobre a restituição, tem muita gente que não atingiu o valor lá dos 28 mil para declarar, porém, digamos, uma pessoa trabalhou 6 meses e foi desligada, e durante esses 6 meses, digamos que ela teve retenção na fonte. Mas ela não atingiu os 28 mil ao longo do ano. Essa pessoa, possivelmente, ela tem uma possibilidade de ter uma restituição por conta dessas retenções que ela teve, caso ela tenha despesas dedutíveis, que vão fazer ela ter uma restituição. E quais são essas
essas coisas que podem ser dedutíveis. Quais são os dedutíveis? Então, a gente tem assim as despesas médicas, né? Por exemplo, um dentista, um plano de saúde, um médico. Para você ter ideia, ano passado a gente tinha até o exame de Covid particular, estava podendo ser dedutível no imposto de renda. Despesas com educação, faculdade, por exemplo, pós-graduação, também pode ser uma despesa dedutível. E as de saúde, como eu falei, e também uma coisa importante que mudou agora é a questão da pensão alimentícia. A pensão agora não está sendo mais tributada. Até ano passado era tributado, e inclusive existe a possibilidade de algumas pessoas reverem esses valores que foram tributados nos anos anteriores. Ok. E quem pode ser considerado dependente? Vê só complementando o Rede Viva em relação às despesas que podem ser dedutíveis, tá? Além das despesas, tem uma primeira diferença das despesas, por exemplo, com instrução e despesas médicas, é que a despesa médica ela não tem teto. Ou seja, você abate o valor todo. E já as despesas com instrução tem um teto de 3.101 quebrado que tanto você quanto os seus dependentes podem ser abonados. E fora isso, a gente tem também despesas com previdência privada do tipo PGBL, até 12% do valor da sua renda bruta pode ser considerada, tá? Mas aí é uma questão de, normalmente, quem utiliza esse artifício são pessoas que pagam imposto de renda, que para não pagar tanto, ele acaba fazendo essa previdência, e aí ele abre mão de, quando vir a receber, ele vai pagar imposto lá sobre o rendimento para ter desconto nesse momento. Então, isso aí quem optar pelo PGBL tem essa opção, tá? Em relação aos dependentes, existe uma relação de alguns dependentes. Normalmente, o cônjuge, os filhos até 21 anos, tá? Com exceção que até os 24 anos de idade, se ele estiver matriculado numa faculdade ou no curso técnico, ainda pode ser considerado dependente. Agora, se o seu filho ele for considerado incapaz, aí essa regra da idade já passa, mas normalmente o dependente é filho até 24 anos, 21, e se estiver fazendo curso superior tecnológico, ele pode também ser teu dependente. Teus pais, avós, desde que residam com vocês, e também seus sogros, partindo do pressuposto que você pode fazer a declaração conjunta com sua companheira. Então, se sua sogra residir na mesma casa, ela é dependente da sua companheira, porventura, consequentemente, é sua. Você falou em companheira. E os casos de união estável, como é que funciona? Da mesma forma, se for comprovado que a pessoa vive junto há mais de um determinado período, a gente pode considerar ela como dependente. Não necessariamente tem que ser esposa, é companheira. Okay? Você pode colocar como dependente sem problema algum. Uma coisa que acontece muito, que a gente pega, por exemplo, sobrinho. Muita gente fala assim, meu sobrinho mora comigo, eu pago as despesas do meu sobrinho. Então, assim, só se essa pessoa tiver a guarda judicial desse sobrinho, aí sim você pode colocar ele como dependente. Mas pelo fato de ele só morar com você e você ter despesas com ele, isso não faz dele um dependente seu se você não tiver a guarda judicial desse sobrinho. Em relação à guarda judicial, não precisa nem ser familiar. Então, se você tiver a guarda judicial de uma criança, se você tiver a guarda ou a curatela dela, você pode colocar ela como sua dependente. Ok. E suposto, vamos lá, qual a diferença de declaração simples e declaração completa? A declaração completa ela é voltada para realmente quem tem um número maior de despesas, de receitas, porque ela vai pegar todas essas informações. E a simplificada, ela é basicamente direcionada para aquelas pessoas que não têm um número alto de despesas nem de receitas. A diferença basicamente é essa. Agora, sim, o que eu acho mais interessante de destacar é que quando a gente está preenchendo a declaração, o próprio programa mostra para a gente qual vai ser o resultado do imposto a pagar ou do imposto a restituir em cada uma das duas. A melhor condição você escolhe lá, né? Exatamente. Você pode escolher. Se para você naquele ano for melhor
você fazer a declaração simplificada, tá? Que aí ele usa um cálculo de presunção, ou seja, normalmente só faz a declaração simplificada as pessoas que não têm um volume de despesa que pode ser considerado dedutível. Ou aquelas que acham Sim. que pagar imposto é bom. Que partindo do pressuposto que essas pessoas não gostam de pagar imposto, então eu acredito que só quem faz de fato a declaração simplificada são aqueles que não têm despesas de fato dedutível ou que não tem como comprovar, que às vezes a pessoa até tem, mas não tem documentos naquele momento que consigam comprovar. E uma coisa importante sobre isso é que chegou o dia 31, você enviou a sua declaração lá, botou lá na opção simplificada ou completa, beleza, a gente pode retificar a declaração depois, mas não vai ter a opção de mudar essa opção. Se você escolheu até o dia 31 que foi simplificada, se você fizer uma retificação depois por alguma coisa que faltou, você não vai poder mudar a opção. Mas até o dia 31 você pode mudar. Até o dia 31 você pode. Okay. Depois do dia 31, você não pode mudar essa opção. Ok. Tá. E colocado aí, o casal que declara imposto de renda junto ou separado, qual é a melhor maneira, na opinião de vocês? Veja só, em relação à declaração conjunta, assim como a questão da declaração simplificada ou completa, você tem o direito de escolher o que é melhor para o contribuinte. Então, assim, por exemplo, eu vou usar lá em casa. Já tive anos que a gente acabou fazendo a declaração conjunta. Hoje, eu e minha esposa, a gente faz a declaração separado. A única coisa que é preciso ter cuidado é que, por exemplo, a nossa filha só pode ser dependente de um na declaração. E quando você tem 2 filhos, pode ser um para cada um? Pode. Você pode declarar um em cada. E aí, outro cuidado que tem que ter em relação à questão do conjunto ou separado é os bens comuns do casal. Então, você pode declarar metade do bem numa declaração ou noutra, sem problema, se o bem é comum. Ou você pode simplesmente declarar o bem em uma declaração, os bens em uma declaração, e não colocar na declaração do outro. Mas você tem que tomar cuidado para não declarar o mesmo bem. Independente do regime do casamento? Sim. Porque tem gente que casa num regime ou casa no outro, e de repente ele casou com separação de bens, tá? E ele quer declarar junto, pode? Veja, ele casou com separação de bens. E aí o bem provavelmente já foi adquirido no nome dele. Então, aí se já está no nome dele, não é um bem comum do casal, ele realmente tem que fazer essa declaração no nome dele. Tá? E outra coisa, não sei se ficou claro a questão dos dependentes. Então, assim, a questão do dependente normalmente, cônjuge, companheiro, tá? Não necessariamente precisa estar casado, tá? Então, assim, você pode declarar sua companheira de união estável como sua dependente, como também... Tem algum prazo para isso? Mínimo? Se assim, o que é considerado uma união estável, neste caso, tá? Tem que ter um mínimo de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 2 anos, quanto? O que a gente precisa separar aí, de fato, é a questão do regime de união estável para a justiça e para o imposto de renda. Para o imposto de renda, se a pessoa, por exemplo, se a minha companheira está comigo há 1 mês, mas ela vive sobre o meu teto e está fazendo parte da minha vida como minha dependente, eu já posso, independente de tempo, eu posso considerar ela como minha dependente. E aí eu comprovo, de fato, que ela reside na mesma situação. Da mesma forma, são os menores. Então, se eu tenho um filho... um dependente filho ou um adotado, que eu sou tutor, curador, eu também posso ficar com ele como dependente até os 21 anos, sem problema, e após 21 até os 24, se ele estudar. Ok? Importante ressalvar, né, que sobre os dependentes, muita gente coloca, mas tem que saber que todas as receitas do dependente vão ser somadas às suas receitas. Então, não é que vai ter casos aí, por exemplo, assim, o cara, ele tem uma união estável com uma pessoa que tinha um filho, que ele não é pai do filho, certo? E essa pessoa não tem renda, tá?
E aí, essa criança, que em tese é dependente da mulher dele, certo? Que é a sua companheira, essa criança também vai poder? Mas se ele fizer a declaração conjunta com a companheira, Sim. o dependente da sua companheira, por si só, passa a ser um dos seus dele. dependentes. E caso ela não seja obrigada a declarar, o que ele faz? Aí ele não tem direito a nada. Aí ele teria que analisar se É viável ou não? é conveniente assumir isso e trazer para junto e fazer conjunta. Sim. Perfeito. Tem uma aqui que é mais divertida. Manda bala. O MEI, Certo. microempreendedor individual, é obrigado a declarar imposto de renda, seu Hermes? Veja só, o MEI, primeiramente, ele tem a declaração anual, que, por coincidência, a declaração anual do MEI é para ser entregue até o dia 31, agora de maio, que é o mesmo dia da declaração do imposto de renda. Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, essa pessoa física, ela também vai fazer a declaração de imposto de renda dela. Por quê? As receitas que ela tem lá do MEI, o lucro que ela tem lá, ela vai declarar lá no imposto de renda como lucro recebido de um microempreendedor. Tem a opção lá, microempreendedor individual. Então, ele tem que fazer, porque essas informações são cruzadas. Agora, é bom a gente também ressaltar que, por exemplo, o MEI ele não é obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda somente pelo fato de ser MEI. Não. É obrigado a fazer a declaração de imposto de renda quem atingir o limite de R$ 28.599,70. Tá? Agora, o valor correto para esse ano é esse. Não o fato de ser microempreendedor individual que o obriga, assim como sócio de qualquer outra empresa. Se ele não tiver o rendimento comprovado de 28 mil, ele não é obrigado a fazer o imposto de renda. Essa questão do MEI é bem interessante, porque o microempreendedor individual, a única declaração que ele faz é o que a gente chama de DICE-MEI, que é a declaração anual de faturamento do MEI. Que é essa que vai até o dia 31 que vai até agora. O dia 31. Que normalmente o microempreendedor individual, somente aqueles que fazem imposto de renda, ele tem que fazer antes, porque como o imposto de renda, naturalmente, até 2 anos atrás, ele terminava no final de abril. Essa novidade de até o dia 31 de maio é do período pandêmico para cá, que começaram a se prorrogar esses prazos e acabou ficando. Mas, historicamente, a gente tinha que entregar a declaração anual de ajuste no último dia de abril. E aí, o que é que acontece? Então, a gente era obrigado a fazer a declaração anual de faturamento antes, até porque, se a gente faz o imposto de renda, a gente é obrigado a informar que a gente é proprietário de uma empresa que tem um capital lá, então a gente é obrigado a informar o que a gente recebeu de rendimento de lá. Se for lucro, vai ser como distribuição de lucro, que é isento de tributação, e aí a gente vai lá e coloca no rendimento isento. Tá? Essa pergunta do MEI, se a memória não me falha, foi uma pergunta que um dos ouvintes aqui mandou para a gente antecipado. Eu acho que foi a Maiara Alves que enviou essa pergunta, tá? Sim, ela perguntou também sobre enteado, como é que funciona, se ela, certo, pode colocar um enteado dela também como dependente. Basicamente, o enteado, se ela fizer a declaração conjunta com o esposo dela, vai entrar. O enteado, ele é dependente direto do esposo. Por exemplo, vou citar o meu exemplo. A minha declaração de imposto de renda, quando eu faço ela conjunta com a minha esposa, então nos meus dependentes ficam minha esposa, minha filha e minha sogra. Professor, Hermes, por que a sua mãe não entra? A minha mãe não entra porque ela não reside comigo. Então, eu não posso colocar ela como minha dependente, porque ela não faz parte daquele lar. Mesmo que você mantenha ela financeiramente? Sim, se você realmente tiver despesas e mantiver ela, aí sim. Mas, por exemplo... Você pode a gente tem que entender o seguinte, tá? Mãe é mãe, sogra é sogra. Vamos separar isso, tá? Mãe é mãe, sogra é sogra. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai ter situações onde o cara, financeiramente, ele até ajuda a mãe, certo? Ajuda a sogra também. Eu criei uma sogra durante muito tempo, inclusive.
ela não mora junto. E aí ele pode? Como é que ele comprova se o endereço dela vai ser outro endereço? Pode ou não pode? Veja só, a grande questão aí é, por exemplo, você chegar, por exemplo, no caso, minha mãe que mora fora, provavelmente ela vai ter uma outra renda, ela tem a renda que se sustenta. Tá? Então, assim, se ela for de fato sustentada pela sua renda, você pode colocar ela como dependente e as despesas dela vão entrar nas suas despesas. E agora, as receitas também. E as receitas também. O grande problema é que, por exemplo, acontece muitas vezes, por exemplo, das pessoas colocarem suas respectivas mães, os pais como dependentes e esquecer de colocar, por exemplo, o recebimento deles de aposentadoria como renda da sua declaração. A aposentadoria, nesses casos, é sempre... o mais comum, tá? 90% é um salário mínimo. Então aí fica quando baixo. Você fica baixo, com certeza quase sempre vale a pena você acrescentar receita e manter essa pessoa lá. Tá? Entrou uma outra pergunta, que é assim, eu posso atualizar o valor do meu imóvel? Sim, pode. Pode sim. Lá quando você declara um bem, lá tem a opção de você repetir o valor do ano anterior, se você quiser, ou você atualizar esse valor. Por exemplo, se for um carro, por exemplo, você pode seguir a tabela FIP, por exemplo, e colocar o valor que está na tabela FIP. E no caso do imóvel? Do imóvel também, fica a seu critério. Você pode repetir o valor ou atualizar, mas para atualizar você tem que ter parâmetros, né, para saber, será que meu imóvel desvalorizou? Isso se transforma em ganho de capital? Vamos lá. Deixa eu só dar uma complementada. O que é que acontece? Eu não sei quem foi o ouvinte aí que perguntou. Foi a Joana Débora. Foi a Joana Débora. Então, assim, quando ela perguntou em relação à atualização, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira é o seguinte. Primeiro, quando se fala em imóvel, a gente tem que se lembrar o seguinte. Historicamente, é o custo de aquisição que vale. Só que, por exemplo, eu posso ter uma casa e fazer uma reforma na casa. E isso vai atualizar o valor. Então, vai valorizar o imóvel. Então, os gastos que eu tenho com reforma nesse imóvel, que valorizou o valor desse imóvel, esse sim, que tem comprovação, eu posso atualizar o imóvel. Beleza? Beleza. Isso funciona dessa forma. Uma outra questão que ele falou em relação ao campo, funciona mais ou menos assim. Principalmente quando a gente está comprando o bem financiado, o veículo financiado. É bem comum em veículo. Nas declarações que eu faço, a maioria dos meus clientes estão, por exemplo, com carro financiado. Então, o que é que acontece? A gente coloca lá o valor pago pelo veículo. Independente se eu comprei o carro por 80 mil e nesse ano eu só dei uma entrada de 5 mil e paguei, vou dar um exemplo aqui, 12 prestações no ano passado de R$1.000, então eu vou colocar lá que o valor do bem em 31/12 de 2022 é os 5 da entrada mais os 12, 17. Esse é o valor. Por quê? Porque a Receita Federal ela está preocupada, não é no momento que você comprou, ela está preocupada no momento em que você vai trocar esse imóvel. Por exemplo, imóveis, normalmente, com o tempo, eles acabam valorizando. Então, normalmente, quando você vende um imóvel, você acaba tendo que pagar imposto sobre o ganho que você teve na venda do imóvel. Exatamente. Já veículos, não. Como a gente acaba colocando o valor que a gente paga e na prestação, além do valor principal, que é o valor que a gente paga do financiamento, tem os juros, então, no final, a gente acaba registrando para fins de Receita Federal o valor do carro bem maior do que o valor da tabela FIP, do valor de mercado. Então, quando a gente acaba fazendo a venda, a gente acaba não tendo ganho em veículos. Geralmente sempre tem perda. Aí você não acaba sendo tributado. Eu concordo com você que normalmente tem perda, mas até por conta do mercado automobilístico que foi meio bagunçado o ano passado. Agora é um ponto fora da curva, né? A gente ele está um pouquinho fora, porque tem carro, por exemplo, que... eu vou dar um exemplo do meu carro, tá? O meu carro eu comprei ele há 10 anos, tá? Se eu for vender ele hoje, o valor de mercado dele, certo?
dá uns 15% a mais do que eu paguei. É um ponto fora da curva. Viu? Mas é um ponto fora da curva, exatamente. Tá? A outra pergunta que fizeram aqui, certo, também da Joana, é por onde ela começa a declarar? Ó, ela pode declarar tanto pelo ECAC, Sim. pelo programa, que geralmente é um dos contadores, é o indicado a gente declarar pelo programa, e hoje também tem a opção do próprio aplicativo. Eu fiz um teste, fiz 2 declarações básicas pelo aplicativo, e em 10 minutos você faz uma declaração. Uma declaração simples. Dinheiro fácil de ganhar esse, hein? Foi uma declaração simples, você colocando lá, o cliente tendo a senha do Gov, nível prata ou ouro, você já consegue puxar a declaração pré-preenchida e aí basicamente você vai conferir se tudo que você recebeu realmente está lá. Vai fazer um ajuste aqui, outro acolá, pode ter que ter um ajuste, mas em suma, em 10 minutos você faz. Para você ter uma ideia, eu já fiz, acho que uns 5 impostos de renda de Uber no carro. Falei, você declarou imposto de renda, aí eu peço o CPF, a senha do Gov, eu olho lá. Não pode perder nenhuma oportunidade. Contador bom é assim. Só aproveitando aqui, eu estou com trauma da declaração pré-preenchida e do pagamento com PIX, que foi a novidade desse imposto de renda, que alguns estão chamando de novidade fura-fila. Ou seja, as pessoas puderam declarar até o dia 10 de maio e fazendo a declaração através do pré-preenchido no PIX e acabaram recebendo antes até que algumas pessoas que já tinham prioridade legal. Então, assim, hoje o que se fala muito nas redes é justamente dessa PIX, operação, dessa novidade para incentivar a utilização do PIX e da declaração pré-preenchida. Desde que o PIX seja no CPF. No CPF, a chave que é aceita, é só o CPF. Não, mas vocês fiquem tranquilos que muito brevemente nós vamos ter pela Receita Federal, ok? É o direito que ela tem de poder checar todos os valores recebidos naquele CPF por PIX. Tá? Então é assim, eu vou dar um exemplo meu, inclusive. Por exemplo, assim, um imóvel que eu alugo por temporada não é uma locação com contrato de locação de ano inteiro, não. É assim, é de temporada. O cara quer alugar uma casa de praia minha por 3 dias, por 4 dias, certo? E eu recebo isso por PIX. Tá? Até então, isso não tinha muito controle. Tá? Hoje eu sou obrigado a fazer uma planilhinha e marcar quanto eu recebi, de quem eu recebi, qual o CPF de quem eu recebi, para poder manter isso em dia. Tá? E tem muita gente até querendo trocar, botou lá a opção antes numa conta bancária para depósito e está querendo trocar para Pix agora. Porém, se ela fizer isso, ela não vai passar à frente. Agora, inclusive, ontem estava havendo uma entrevista da própria Receita Federal que informou, você pode trocar, porém você não vai passar na frente da fila. Mas veja só, e essa fila não foi basicamente isso. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz declarações de alguns clientes, eu entreguei, por exemplo, a declaração de um cliente 10 horas da noite no Pix, no primeiro dia. E ele não recebeu a restituição agora nesse lote, porque não é só, o critério não é só esse, ela tem os critérios internos. Então, assim, acabou alguns sendo contemplados com isso e outros não. Tá? Então, essa foi uma novidade, né, que saiu, que foi essa questão do pagamento no PIX, mas, assim, em relação à questão desse controle que tem que ter, na verdade, esse controle ele já existia na conta bancária. O grande problema é que o fisco ele não consegue fiscalizar todo mundo. Ele ainda não consegue, porque, assim, o banco ele tem que informar algumas transações, por exemplo. Até me perguntaram recentemente, um aluno me perguntou se ele tem que se preocupar com o dinheiro que entra na conta dele, porque ele tem, porque mais para frente vai pegar. Mas hoje ainda não tem esse controle efetivo. O banco ele é obrigado, se a memória não me falha, a informar transações direto para a Receita Federal a partir de R$5.000. Então, mas vamos lá. Inclusive, só interrompendo, eles
vão começar a fazer o seguinte caso. Se você é sócio de uma empresa e você tem recebimentos recorrentes na sua conta via Pix de um CNPJ, eles vão considerar que esse recebimento é uma receita da empresa que você, de certa forma, está sonegando o imposto, porque você está recebendo todo mês o mesmo valor de um determinado CNPJ na sua conta pessoal. Então, quem é sócio de empresa... Ele vai encarar como um DDL, né? Como uma distribuição disfarçada de lucro. Então, mas a gente fala assim, não, mas não tem como ver, não ver. Então, assim, eu antes de ser educador, né, eu fui fiscal de rendas em São Paulo. E acontecia o seguinte, né, a empresa tinha lá a maquininha de cartão dela e aquilo estava tudo tranquilo para ela, o faturamento dela estava tudo amarrado só no que ela declarava. E aí chegou um determinado período que passou a cruzar a informação de faturamento da empresa com os valores, certo, daquela movimentação dentro daquele CNPJ do cartão de crédito. E aí cruzou uma coisa com outra, e vou dizer uma coisa para você, viu? Foram grandes autuações. Então, e isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, tá? Isso foi em 2005, 2004, 2005, quase 20 anos, e não vai dizer assim, não, o Estado não tem como cruzar isso tudo, o Estado não tem condições de fiscalizar todo mundo. Tenha certeza, faça direito, sim, porque quase sempre quando a gente é pego na malha, né, você não paga só aquilo que se deixou de pagar. Né? Tem que pensar sempre nisso. Tá? E me diz uma coisa, o que acontece com quem deveria e não declarou? Normalmente, o que acontece? Quando a pessoa deveria fazer a declaração anual de ajuste e não fez, ela está sujeita a uma multa de 165 reais. 165. E isso é o mínimo. Então, por exemplo, aconteceu com um cliente meu que ele não declarou ano passado, que alguém disse a ele que ele não precisava declarar, ele não me procurou, e aí, quando o CPF dele foi bloqueado, ele me procurou, e aí, para fazer o desbloqueio, eu verifiquei que ele não tinha entregue a declaração. Só que, como ele tinha direito a receber restituição, na verdade, ele teve que pagar a multa, que eu acho que era 146 no ano passado, uma coisa desse tipo, para depois que pagou esses 146, ficar esperando o lote da restituição atrasada para poder receber. Então, assim, isso é o mínimo. Agora, se você tiver imposto a pagar e não fez a declaração anual de ajuste, você pode ser multado até 20% do valor do imposto a pagar, como multa. Além de ter que pagar o imposto, você ainda pode levar uma multa que pode chegar até 20% do valor que você não pagou na data que tem que ser pago. E quando fica com o CPF nessa situação, o cara fica sem poder receber Pix, sem poder fazer Pix. Eu já peguei muito caso. Só aparece assim, o pessoal chega desesperado para a gente resolver o pepino deles. Estou com o CPF cancelado, isso é o que eu mais escuto. Me diz uma coisa, você acha melhor nesses casos o cara declarar só com os dados que ele tem e retificar depois? Sim. Ou ele deixa para declarar depois? Sempre chegam os clientes de última hora dizendo, eu não fiz ainda a minha declaração porque eu não tenho todos os dados. Eu digo, então declara o que você tem e depois a gente retifica. Leva para o Redivivo, porque falou que em 10 minutos ele faz. Sim. Então, assim, uma dúvida que eu tenho... 10 minutos no Uber com o celular utilizando o aplicativo. Isso. Mas uma declaração... Imagine no escritório a velocidade que ele faz isso. Mas isso foi numa declaração simples, sem... Eu tive a curiosidade de saber quanto é que tu cobra para fazer uma declaração. Olha, a gente avalia assim, o tipo de declaração. Né? Se for uma declaração simples, a gente está cobrando na faixa de R$80. Mas se for uma, digamos assim, a gente divide simples, média e uma... complexa. Complexa, né? Que a complexa é que tem muitos investimentos, muitas ações. Ela pode chegar até R$300, declaração. Falando em investimento... Essa de Uber a gente geralmente cobra assim 70, que já paga a corrida que a gente está indo. Falando em investimento, vamos falar daquelas cabeluda mesmo, vai. Moeda virtual. Como proceder o cara que tem investimentos em moeda virtual?
Em bitcoins e afins. A gente fala Bitcoin, que é a mais conhecida, né? Mas tem centenas. É a dos escândalos, a Bitcoin. Não, não, eu acho que tem outras também, tá? Mas tem centenas de moedas virtuais no mercado hoje. Como é que funciona isso? Conta aí. Por favor. Pronto. A Bitcoin, a gente declara, faz a declaração dela e também ela segue basicamente a mesma regra de ações. Você vai declarar lá se você teve ganho, se você teve perda, você faz a declaração, você coloca lá, tem a opção no campo de você botar o saldo inicial, se vendeu, tem o saldo final, ganhos. Basicamente é isso. Não é assim também, coisa de outro mundo feito as pessoas pensam, não. E para ele comprovar que valia isso ou aquilo, aí agora é outra chatinha de ver. Porque assim, você tem que pegar um relatório no dia 31 de dezembro para dizer que aquele seu investimento naquele momento valia X, ou você pode fazer isso a qualquer tempo? Não, você consegue puxar no informe de rendimento lá, seja do banco virtual, vai ter essa informação lá. Inclusive, nesses informes de rendimentos, uma coisa que facilita muito a declaração, ele já vem informando o campo onde é que você vai fazer a declaração. Eu pego muitos assim, por exemplo, investimento tal, você vai lançar em rendimentos tributáveis. Isso já facilita muito. Então, se você estando de posse do informe de rendimento para declarações, bitcoins, vai facilitar muito, porque todos eles hoje em dia já vêm informando qual é o campo que você vai lançar lá no programa de imposto de renda. Ok. Inclusive, até acho que não sei se saiu, mas ninguém ainda perguntou quais são os documentos, né? O que é que a gente precisa eu ia ter? chegar lá já já. Já está eu dando spoiler aqui, né? Mas pode, não tem problema não. É assim, tem outra pergunta também, certo? Do Vitor, como funciona o imposto retido? O imposto retido, basicamente, o que é que acontece? O imposto retido, normalmente, você trabalha numa empresa e a empresa é obrigada, se você exceder o valor de, por exemplo, hoje, R$ 1.903, a empresa ela tem que fazer o desconto em uma das 4 alíquotas que tem e desconta do teu salário. Então, esse valor fica retido, tá? E no final do ano você tem que fazer a declaração anual de ajuste para fazer a contrapartida, verificar se aquele valor que de fato foi retido está correto ou não. Está correto ou não, se é o valor que de fato você deve. Essa é a situação para quem tem esses valores retidos, que são funcionários. Aí o próprio Rede Vivo, ele falou aqui, mas tem pessoas que o que acontece? Trabalhei apenas 6 meses no ano, e aí eu tive algum valor retido durante esses 6 meses, e aí eu não consegui me recolocar no mercado. Quando chegou no final do ano, eu pedi à empresa que eu trabalhava a declaração anual de rendimento, ela me mandou essa declaração, e eu verifiquei que está abaixo do limite do 28.599,70. Então, teoricamente, eu não era obrigado a fazer a declaração anual de ajuste. Teoricamente. Mas se eu tenho imposto retido, é importante que eu faça essa declaração anual para tentar recuperar esse valor que foi indevido. Já que eu não cheguei aos 28 mil, então todo o valor que foi retido, eu tenho que fazer essa declaração anual de ajuste para recuperar ele. Então, assim, acontece... Tem muita gente com esse caso. Uma coisa que também eu já peguei, está acontecendo bastante, é as pessoas caírem em malha fina referente à pensão. Por quê? O marido declara, o ex-marido, no caso, o cara que pagou a pensão declara um valor e a pessoa que recebeu essa pensão declara um valor diferente. Então, quando a Receita cruza essa informação, a pessoa cai na malha fina. E quando o cara, além de pagar a pensão, ele paga a pensão que foi definida pelo juiz? Lembrando que a pensão tem que ser com decisão judicial. Não, então, ele teve lá o processo, certo? Ele não reconheceu, mas depois do DNH ele reconheceu, certo? E aí, de repente, ele foi obrigado a pagar X, tá? Mas aí caiu a ficha dele, ele falou assim, pô, mas não tem sentido, meu filho está estudando na escola pública, eu vou pagar uma escola particular para o meu filho, além da pensão, certo? Ele pode declarar esses valores como despesa dele? Como pensão? O filho sendo dependente dele?
Não, aí que tá, mas o filho é dependente da mãe. E aí? Não. Como é que. Então, é isso que eu estou perguntando. Onde é que esses valores ficam no limbo? Ou seja, assim, ó, ele paga numa escola, tipo, R$ 500 por mês, tá? Mas ele já paga também R$ 600 de pensão. Tá? Só que os 600 de pensão não dava para a mãe manter a criança e pagar isso aí. Aí eu pergunto, esses 500 a mais que ele paga, tá? Relativos à mensalidade escolar, Sim. certo? Porque assim, ele não vai poder declarar que o filho é dependente dele, porque o filho é dependente da mãe. Aí o que ele faz? Ele combina com a mãe, não, eu vou declarar ele como dependente meu, ou qual o melhor caminho para se fazer? Ó, a criança ela só pode ser dependente de um dos pais. Ok. Então, por exemplo, se a mãe ela também faz a declaração dela de imposto de renda e já colocou o filho como dependente dela, ela pode fazer o seguinte: pedir para o ex-marido, o ex-companheiro, passar para ela os comprovantes de pagamento que ele fez com o dependente e ela pode se beneficiar do desconto da instrução que o marido pagou. Isso ela pode, mas o que não pode acontecer é o mesmo dependente estar com os dois pais. E vale lembrar também que, usando o exemplo que você deu, os R$ 500 não são todos dedutíveis, tá? Porque existe um limite, tá? É Ok. R$ 311 por mês, mais ou menos. Ok. Quais são os documentos necessários para fazer essa declaração? Ó, normalmente você tem que pegar das instituições financeiras as declarações anuais de rendimento, nos bancos, nas empresas de Open Finance, se você tiver alguma operação financeira. Você tem que pegar na empresa que você trabalha a própria declaração de rendimento e as documentações comprovatórias que você tem com gasto de saúde, além Instrução. de instrução. Por exemplo, se você faz seu dependente, você paga o colégio do seu filho, aí você vai pedir na escola que dê a declaração de quanto você pagou. Meu não, viu? Tá. E aí você vai e um dos dois pais vai escolher quem é que vai levar aquela despesa, como vai se beneficiar daquele abatimento no imposto, que é a despesa que teve com instrução do dependente. Tem muita gente que vai para consulta médica, vai médico, aí não pede a nota, não pede o recibo, né? Aí quando Sim. chega nessa hora de declaração, aí não tem. Eita, eu fiz, mas não tem o recibo. Agora, a tendência, aproveitando a fala que Monteiro fez, é que isso acabe, tá? Porque, por exemplo, esse ano mesmo, eu peguei de todos os meus clientes, tentei puxar as pré-preenchidas e, para minha surpresa, muitos gastos que eles tiveram com laboratórios, com médicos, já estavam lá. As empresas já estão informando e aí já está lá automaticamente. Então, você pega. Caso ele tenha pago no cartão o valor do seu extrato do seu cartão vale como prova? Olha, aí vai depender, que normalmente a Receita Federal ela pede o recibo. Tem que ter o recibo ou nota. Recibo ou nota. Hospitais, as empresas do ramo de saúde, elas têm uma declaração chamada DMED. Nessa declaração é que ela informa tudo que ela recebeu. Aí, justamente, quando ela envia essa informação para a Receita, é essa informação que vai servir como base para a Receita cruzar no imposto de renda os gastos médicos. Então, assim, se o hospital, o médico não tirou uma nota, não tirou um recibo naquela época, então, possivelmente, isso não foi para a Receita. Sabe que muitas vezes você vai no médico e ele cobra, se for com nota é tanto, se for sem nota é tanto. Justamente é por isso. Ele já bota o valor com nota ali porque ele sabe que também ele vai ser tributado. Se for sem nota, ele vai querer que você pague em dinheiro, porque no cartão fica o rastro. Fica o rastro. Em relação a aluguéis, tá? É uma dúvida recorrente aí. Um cara que tem 5, 6, 8, 10 imóveis e vai estourar o limite, ele vai pagar imposto de renda sobre isso. Qual o melhor caminho? Olha, o caminho legal é o seguinte: toda renda que você tem com aluguel precisa ser declarada. Exatamente. Perfeito, mas e qual o melhor caminho para pagar menos imposto? Olha, Não, porque imposto é assim, vamos deixar bem claro, tá? Contribuinte é porque a gente tem que contribuir, ponto.
E é imposto, porque não é porque você quer, é porque é imposto. É imposto, sim. Tá? Se não fosse imposto, ninguém ia querer. Tá? O Tiradentes morreu por causa disso, por causa de imposto. Tá? Mas vamos lá. Via de regra, toda a renda que você tem proveniente de aluguéis, você precisa declarar. Tá? Então, assim, na prática, tem que ser declarado. Tá? Inclusive, transita no Congresso um projeto de lei que está querendo fechar o cerco em relação a isso. Porque o que é que acontece na prática? Na prática, muitas pessoas que recebem aluguel, eles acabam não emitindo recibos para a pessoa, para o locatário, e não tem comprovação de fato que essa renda proveniente de aluguel. Inclusive, professor, se, por exemplo, né, uma pessoa ela teve rendimentos tributáveis de 25 mil, mas ela recebeu 4 mil de aluguel. Sim. Os 25 mil ela não seria obrigada a declarar. Mas com os 4 mil, somando com esse 25, sim, isso faz dela obrigada a declarar por conta disso. Aí por isso que nesse novo projeto que está em discussão, aí é uma coisa até que está se discutindo. Eles não sabem ainda como fazer, o que é que vão fazer, mas eles já, pelo que eu andei lendo, eles estão tentando, ou eles estão pensando em ou dar uma punição para quem tem imóvel alugado e não declara que está no imóvel alugado, ou estão pensando em dar um benefício para quem mora em um imóvel alugado e declara que paga aluguel. Então, justamente para fechar o cerco, para incentivar essas pessoas a informar. Tá, e eu acho que assim, nesse caso, se o cara tem alguns imóveis, é melhor ele montar uma holding, colocar esses imóveis na holding. E agora, existe... usar um CNPJ, na verdade, para recolher. Eu tenho empresas que a gente faz a contabilidade lá no escritório que justamente elas migraram de pessoa física para CNPJ por conta da tributação. Quanto é a tributação aí? Cai para quanto? Cai uns 10%, não cai? Cai bastante. O nosso horário está quase acabando. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos. E eu diria o seguinte. A tendência da Metropolitana é montar um podcast por quinzena. Tá? Provavelmente o próximo vai ser sobre educação. Tá? O Hermes vai estar muito ocupado, porque ele vai estar com visita do MEC aí, ele vai estar correndo atrás de atender, né? O tio MEC é sempre complicado. Tá? Então a próxima vai ser sobre educação, mas eu gostaria de fazer uma no final de junho, específica de MEI. Porque o MEI, eu acho que tem muito assunto para a gente explorar. Tá? E é interessante, tá? Porque faz parte exatamente daquela parcela da população a qual a Metropolitana se preocupa muito, né? A Metropolitana, o público-alvo nosso é público C&D. Tá? Eu, quando assumi a Metropolitana, eu entrei na Metropolitana como investidor, como capitalista selvagem. Né? E, de repente, a gente vai amolecendo o coração. Tá? O Hermes costuma brincar comigo e dizer que eu sou o mais socialista dos capitalistas que ele conhece. Tá? O fato, por exemplo, da gente construir uma creche dentro da faculdade para atender aluno é muito típico, muito prova disso, dessa preocupação nossa com o social e tudo mais. Ou seja, seria um assunto que estaria dentro, tá? Muito a ver com essa população, com esse pequeno empreendedor, tá? Que é uma parcela sofrida aí. Né? E eu acho que tem bastante assunto. A ideia é fazer esse podcast de meio final de junho. Tá? Então a gente vai começar já a coletar informações sobre esse assunto para ver o que vale a pena ser discutido ou não. Tá? E vamos por aí. Tá? A próxima vai ser sobre educação, provavelmente dia 14. Eu ia fazer no dia 12, mas falaram que dia 12 é dia de fila.
É dia de fila no restaurante, cara. Poxa vida, cara. É dia de fila no restaurante. Tá? Dia de fila no shopping, No shopping, cinema. no cinema. Tem fila em tudo quanto é lugar. Tá? Então, no dia 12 não dá para ser, porque é dia de fila. Tá? A ideia é fazer no dia 14 mesmo. Então, está mais ou menos esquematizado que o próximo podcast vai ser na educação e tal, tal, tal. Então, antes de encerrar, eu gostaria de passar para vocês, para as palavras finais, para que vocês possam fechar o podcast. Eu queria agradecer novamente a oportunidade e falar para as pessoas que ainda não enviaram a declaração, que se realmente tiver faltando ainda alguma documentação, chegar no dia 31, está faltando alguma coisa, envie ela e depois retifique, mas não deixe de enviar para evitar pagar multa. Então, assim, só para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast e espero estar nos próximos, se assim for permitido. Agradecer ao pessoal que está acompanhando, as pessoas que mandaram a pergunta. Inclusive, eu identifiquei que algumas pessoas que mandaram a pergunta são alunos nossos desse período. E, assim, se for permitido, eu queria trazer um aluno no próximo podcast que falar sobre contabilidade para ele participar, para ele fazer a pergunta aqui e não fazer a eu pergunta acho legal, lá. eu acho legal. Tá? Então, assim, eu acho, na próxima eu vou pegar os alunos, um aluno e trazer para cá também para participar dessa conversa aqui com a gente, tá? Em segundo lugar, eu queria agradecer a Rede Vivo, tá? Pelo convite aceito de pronto. Então, assim, ele não demorou 10 segundos para responder a gente. Então, assim, ele é um parceirão nosso, é um ex-aluno, eu costumo dizer, faz parte da família. Então, eu agradeço todos os projetos que a gente toca aqui em contabilidade, eu sei que posso contar com ele. Então, assim, Positivo. muito, muito, muito obrigado mesmo, em nome da faculdade, em nome da... Mas já que você está agradecendo, entrega para ele, vai. Então, essa é uma Obrigado, lembrança, tá, mestre. aqui para você, mas, assim, muito obrigado por participar e, assim, outras oportunidades vão surgir. Então, assim, quem sabe até no dia do mês a gente se encontra aqui novamente, se nossas agendas coincidirem, tá? Ok, positivo. Obrigado por tudo. Então, Podemos dar por encerrado, chefe? Podemos dar por encerrado. Bom, não me chama de chefe, cara, pega mal. Não, de boa. Eu queria agradecer a todos, queria convidar as pessoas que não estão seguindo ainda a Metropolitana, ou não estão seguindo nem eu, nem os dois, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Fica aí o convite, estamos aí para isso. E as dúvidas que alguém tiver ainda sobre esse assunto que não foi respondido hoje, tá? Encaminha para a gente, tá? Que aí a gente dá um jeito de responder, certo? De bate-pronto, assim que chegar, tá? Eu posso ter falhado um pouquinho aqui também, porque pode ter vindo coisas que na hora que eu não peguei, que eu não consegui acompanhar. E aí manda para a gente que a gente está aqui para dar a informação. Ô, chefe, já que tu não gosta, aproveita Rede Vivo e passa teu contato. Se alguém quiser contratar o teu serviço, como é que ele entra em contato contigo no Instagram? Pronto, o Instagram da nossa empresa é @redvivoconsultoria.com.br. Podem seguir lá e se estiverem precisando de algum serviço contábil, de consultoria, eu sou administrador e contador, também faço consultoria do âmbito empresarial, gestão de processos e fui administrador aqui, né? Aprendi aqui. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou é graças à Metropolitana e graças a Deus muitas empresas eu estou conseguindo trazer grandes resultados, porque assim eu vejo que a administração é os processos, a contabilidade é os números, mas um não vive sem o outro. Então está sendo muito bom assim os resultados que a gente estamos tendo. Então pode entrar em contato aí com a gente. Meu número é 83684918. Ok, aproveita a oportunidade para quem não segue a gente, FMGR Recife, e quem quiser dar uma moral lá para a Escola de Gestão, FMGR_Gestão, segue a gente lá e qualquer dúvida pode mandar por lá. Tchau, tchau, pessoal. Ok, o meu é Manuel Monteiro 984, mas eu acho que está aí na chamada estava constando, tá? Fiquem à vontade, estamos aí
para outras coisas no futuro. E aguarde, a ideia é transformar esse momento em quinzenal. Tá? 2 por mês eu acho que dá para encarar, tem bastante assunto. E é uma maneira de mostrar as coisas da metropolitana. O que nós temos dentro da metropolitana, que aqui a gente tem gente de valor. Tá? E eu acho que é isso que a gente quer passar e provar. Tá? Muito obrigado e boa noite.